tudo bem? Setorista do Vasco. O GE. Globo, momentos difíceis do Vasco, complicado. Falta de tempo para treinar, o Vasco não pode reclamar, né? Porque está fora da Copa do Brasil, não disputa Libertadores, nenhuma competição internacional, então vem tendo tempo para treinar, mas não vem conseguindo resultados em campo, né? A gente vai falar muito do que aconteceu no Beira-Rio, do que não aconteceu. Eu estava falando aqui antes de começar o gol do Piton, da defesa milagrosa do John. Falaremos sobre isso também, você manda na hashtag Tá Na Área. Foi mais demérito do Piton ou mais milagre do John? Temos a nossa opinião, mas antes, voltaram, os jogadores chegaram, né? Hoje desembarcaram no Rio de Janeiro. É uma pressão danada para cima do Barbieri, uma pressão danada para cima desses caras também. E o Diego Moraes foi ao aeroporto acompanhar então a chegada. Vamos ver. Olá, amigos. O Vasco chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde de hoje. Não teve presença de torcedores no desembarque. Mesmo assim, os jogadores nem passaram pelo saguão, saíram pela pista lateral do aeroporto. O Vasco vive o pior início de Brasileirão desde que o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos em 2003. Está com apenas 6 pontos na tabela, na zona de rebaixamento, e a última vitória foi no dia 15 de abril contra o Atlético Mineiro. A gente está no dia 12 de junho, quase 2 meses. Além disso, a derrota de ontem para o Internacional foi a 5ª consecutiva. Apesar do mau desempenho do time, o técnico Maurício Barbieri permanece no comando. A próxima partida do Vasco será no dia 22 contra o Goiás, em São Januário. É isso, volto com vocês. Informações do Vasco desembarcando aí, chegando de volta ao Rio de Janeiro, agora com esse tempo de intervalo, e aí que gerou a grande questão. Acho que essa é a informação que hoje o torcedor está querendo entender melhor, né, Baltar? Até já vi a matéria de vocês lá no GE. Globo, falando um pouquinho do que está sendo considerado pela diretoria nessa tomada de decisão. A gente sabe que muito no futebol brasileiro gira em torno do treinador, principalmente com resultados ruins. E aí, qual é a situação do Barbieri? O que pensa a diretoria, o futebol, a decisão de manter ou não manter? O que pesa nesse momento, nessa decisão, enfim? A pressão é muito grande já de algum tempo, como o Diego falou e mostrou. O Vasco vai completar 2 meses sem vitória, sem vencer. Aumentou muito depois do clássico contra o Flamengo, aquela derrota do jeito que foi, tomou 4 gols no primeiro tempo. Enfim, o departamento de futebol do Vasco vem mantendo, e é o departamento de futebol que mantém o Barbieri, que tem convicção de que ele é um bom treinador, gosta dos métodos dele. Do dia a dia, os jogadores gostam também, os relatos que a gente ouve, até o Léo defendeu bastante o Barbieri naquele dia do protesto, que os jogadores foram lá. Então, assim, todo mundo lá dentro que está no futebol gosta, mas existe uma pressão muito grande externa e até interna, né? Por parte da torcida, a gente vê em redes sociais, nos estádios, muita gente acha que já deu para o Barbieri, e por parte até do clube associativo, né? Da diretoria do Jorge Salgado, que comandava o Vasco até o ano passado, que é o presidente do Vasco. Tá? Todo mundo acha que é hora de mudanças no departamento de futebol, de treinador, enfim, de tudo, pelo menos que a SAF dê alguma resposta agindo de alguma forma, que não seja mudança de treinador, mas que haja de alguma maneira. A SAF, o Departamento de Futebol, apostam muito na janela, que vai abrir agora, dia 3 de julho, né? Vai ficar um mês aberto. O Vasco entende que é um processo de reformulação, realmente. O Vasco trocou praticamente todo o elenco, subiu da Série B. E admite que houve erros nesse processo inicial, que chegou muita gente que não deu certo, então chegaram 16 jogadores, né? A gente está vendo alguns jogadores, até o Pedro Raul, por exemplo, que seria um dos jogadores mais badalados, ontem foi para o banco para um garoto de 16 anos, Ryan, que até entrou bem. O Vasco pretende corrigir esses erros, entende que vai conseguir corrigir os erros para salvar a temporada para a sequência. Então, hoje, assim, nesse momento, o Barbieri está mantido, é o desejo do Departamento de Futebol manter, mas existe uma cobrança muito forte, externa e interna, enfim, hoje o Vasco é administrado, o controle do Vasco está no poder da 777, Sim. Então, a gente sempre pode vir em algum momento uma outra determinação de trocas, de mudança. E o que passa a mensagem pra gente, Conrado, é que se o Vasco não fosse SAF, o Barbieri já estava fora. Isso pela cultura do nosso futebol e pelo início, pelo desempenho do Vasco. É o pior início de Série A do Vasco, né? Na história dos pontos corridos. Desde 2003. Desde 2003. E o Vasco, nesse período, o torcedor está muito machucado, porque é o período que fez o Vasco ficar naquele efeito gangorra de ir para a Série B, voltar para a Série A. Já teve também outros times ruins, o Vasco, que em até outros momentos parecia ser mais competitivo, né? O Vasco já competiu mais com times piores. Na minha visão, hoje,
a gente vê essa pressão muito grande para cima do Barbieri. A gente está vendo na tela o aproveitamento aqui após 10 rodadas nos anos de rebaixamento. 2008, né, estava com 14 pontos, 2013 com 14, 2015 com 9, em 2020 com 18, são os 4 anos de rebaixamento. E agora, né, na temporada de 2023, são 6 pontos, né, 19ª posição, um Z4 para o Vasco. Essa relação, Conrado, do equilíbrio entre o dar tempo ao treinador, dar tempo ao trabalho, que não é em 6 meses que se faz o melhor futebol do mundo, mas do outro lado também o pouco, né, que o Barbieri conseguiu extrair de vários jogadores. Não é o caso do Pedro Raul, concordo com o Baltar, mas são vários outros, né, que não se encaixaram no esquema. Um esquema que do Vasco também às vezes vai mudando de uma hora para outra, muito pela pressão. Foi assim no clássico contra o Flamengo, botou 3 zagueiros, vai ter que recuar, enfim. Hoje, a situação do Barbieri nesse equilíbrio é mais de um cara que realmente está difícil de olhar uma continuidade ou que, para ir contra a cultura do nosso futebol brasileiro, deve se dar mais tempo. Eu acho que o Vasco tem que analisar o trabalho do Barbieri sendo feito e não só os resultados dos jogos, né? Claro que o desempenho conta muito, mas ali durante a semana, quem contratou, o que esperava dele, se ele está fazendo aquilo ou não está. E o que o Vasco não pode fazer, independente da escolha, se ele vai continuar ou não, eu sou muito favorável sempre a dar mais tempo para os técnicos. Mas eu também não sou daqueles que acham que ninguém pode ser demitido, que na história do futebol nenhum time melhorou com a demissão. Não é isso, pelo contrário. A história mostra que vários times demitem e acabam melhorando, por vários motivos. O que o Vasco não pode fazer é achar que só o Barbieri que está errado no Vasco da Gama hoje em dia. E não é. O Marcelo falou aqui das contratações. É só culpa do Barbieri que os caras não estão jogando? Ou será que alguns caras estão muito abaixo do que podem? E outra avaliação. Quem contratou, não contratou tão bem, achou que estava trazendo alguém melhor do que era. Mas desses Será que o Vasco nomes... contratou um baita time? Eu acho que não é para estar na zona de rebaixamento. Isso aí eu acho que todo mundo vai concordar. Será que o Vasco ainda está? A gente olha as escalações. Sim. O Vasco está com um grande time? A gente vê vários jogadores que estavam na Série B no passado, antes da 777 chegar. Mas na época das contratações, a gente lembrava daquele mercado, né, bem quente para o Vasco. A gente está vendo aí os números do Maurício Barbieri no comando do Vasco. Na época das contratações, Conrado, também era tão ruim assim a previsão ou o nível que esses caras estão hoje, né? A gente olhando para junho, tá abaixo também. E aí tem a divisão de culpa exatamente dentro do Vasco. Foi o que eu disse, por exemplo. Eu achei o Pedro Raul uma boa contratação. Ele está muito abaixo, mas ele está abaixo por causa do Barbieri. O Pedro Raul não tem nenhuma culpa nisso? Sim. É isso que eu estou dizendo. E tem o contexto. O Vasco está sempre respondendo, né? O Paulo Brax, que inclusive está sempre dando entrevista, né? O Paulo Brax. Quero dizer, o Botafogo, quem é o Paulo Brax do Botafogo, por exemplo? Eu acho que o Vasco tem algumas coisas que ainda estão antigas, no sentido de, opa, eu tô aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tô aparecendo. Enfim, eu acho que às vezes tem que ter um pouquinho mais de trabalho e menos de aparecer para a galera. Isso em vários setores do Vasco da Gama. Cadê o meia, né? Ele não está sempre respondendo sobre isso. Então, não ter um meia atrapalha o centroavante também. Então, eu estou falando que não tem um culpado, né? Não é o Paulo Brax, não é só o Barbieri, não é só o Pedro Raul. E algumas outras contratações podem ter sido supervalorizadas, sim. É claro que depois é fácil falar, eu não quero falar aqui qual foi a minha opinião antes, qual foi a minha opinião agora. Mas eu acho que o Vasco da Gama precisa ainda de mais contratações e precisa jogar melhor, que é uma pressão de um time gigante. Eu acho que a expectativa foi muito alta e eu volto para fora de campo. Aí não estou aqui atrás de Paulo Brax não, tá, gente? Pelo amor de Deus. O próprio 777, quem são os donos, o tanto que essa galera, sem querer ser repetitivo, né, jogou para a galera. Isso com certeza atrapalhou o rendimento do Vasco da Gama nesse ano. Tenho certeza disso. Que aí nada parece ser novo, parece ser tudo velho. Jogar pra galera, vou falar de Flamengo, isso aí o Vasco sempre teve. O dirigente que falava do Flamengo, que a gente vai fazer e acontecer, bababá, antes do trabalho ser feito. Então eu acho que essa pressão, essa expectativa muito alta também atrapalhou o fora de campo, inclusive o dentro de campo também. Então o Vasco acho que tem que repensar, pegar essa parada, e aí não só nas contratações, mas pensar em salvar o ano. O Vasco tem que brigar contra o rebaixamento e não pode voltar para cair, porque vai ser um baque muito grande para essa torcida que estava tanto tempo esperando a melhora que ainda não veio, né? Quando você está falando das práticas, né, antigas de uma cultura que a gente esperava que fosse nova, pelos exemplos que a gente tem visto, e me chamou a atenção também, me chama a atenção alguns aspectos, justamente na montagem do departamento de futebol, enfim, algumas repetições de práticas que a gente via em clubes associativos e que com o clube empresa a gente imagina que não se repetiriam. Por exemplo, e aí o Razan pode até falar um pouquinho mais do Rayan.
Razão. Tava demorando a errar. Mas eu tava aqui para te ajudar. Eu sabia que você tava atento. Eu tava aqui para te ajudar. Eu já errei o nome nos bastidores algumas vezes. Um abraço pro Marcelo Razan. Um abraço, Marcelo Razan, grande narrador. Eu não ia conseguir ficar 15 minutos sem errar o nome do Baltar, mas desculpa, meu amigo Baltar. Não é exclusividade não, tá? Não, eu faço com todo mundo, fica tranquilo. Enfim, mas essa questão dos jovens, por exemplo, ia te perguntar do Ryan, Baltar, porque é claro que ele foi bem e é ótimo que você tenha um garoto de 16 anos promissor e que corresponda num jogo que ele tem essa responsabilidade. Mas essa pressão para o moleque, ou ver os garotos sendo mais uma vez extremamente utilizados e pintando como solução num elenco que de fato não tem dado respostas, num time que não joga bem, essa prática, esse método, a gente está acostumado a ver num passado de futebol que não se espera de um clube empresa. No Vasco, muito. E isso se repete, né? Um dos pontos a favor do Barbieri, que ele é bem avaliado lá, é que ele sabe trabalhar muito bem com jovens. Assim, o lançamento do Ryan, claro que isso é bem avaliado, né? A 777 comprou o Vasco, tem interesse, claro que o clube vá bem esportivamente, mas também tem interesse que jovens valores aí apareçam. Mas, sim, uma das falhas que o Vasco entende, haver uma falha de planejamento, é isso, que talvez pudesse ter chegado mais jogadores experientes. Assim. Veio um Jair, um Léo Jardim e tal, mas o Alex Teixeira já estava ali, mas não assumiu essa liderança dentro do elenco que muita gente esperava, né? Que nessa segunda temporada dele, já mais adaptado. Então, o entendimento é esse, que agora cheguem jogadores para realmente mais cascudos, né? Para jogar, para mais vividos no futebol, com experiência, porque tem muito garoto bom lá, a gente vê o Peck, o Ryan, que tem 16 anos. Entrou muito bem. Entrou muito bem, né? E aí tem uma garotada, o Barros, que também é um garoto que surgiu Bom de bola. Bom de bola, se machucou, né? Que foi até um garoto pensado pelo Barbieri lá, não estava muito não era dos mais badalados ali na base, então tem uma garotada boa, mas tá sobrando muito para eles ali, principalmente no setor ofensivo, que não tá bem e aí tá botando a garotada. E o setor defensivo começou até bem, né? O Vasco ganhou do Atlético, empatou com o Palmeiras, mas depois agora... A média de idade ontem, Mozão, era de 25 anos do Vasco da Gama, do time titular. Isso é baixíssimo. Muito baixo. 25 é baixíssimo. Para efeito de comparação, do outro lado, Internacional, a média era de 29, que aí é algo mais próximo do que geralmente times profissionais têm. Então, 25 anos mostra que está usando muito, sim, essa garotada. E, claro, quando a fase é ruim também, nada funciona, né? Mas eu acho que isso que você falou, Camila, é muito que acontecia antes e é ruim. Você lançar... Entra aí, Ryan, com 16 anos, né? se torne o cara que a gente precisa agora. Não, a gente precisa que que o Pedro Raul jogue bem e o Ryan entre de vez em quando. Essa é a ordem natural. Naturalmente. Não assim, olha, o centroavante que a gente contratou não tá jogando nada, vai você ser titular no Beira-Rio contra o Internacional. Não é o ideal. O moleque respondeu, fez um gol, ele é muito diferente. Eu comento base aqui no Sport TV. O Ryan é uma joia do futebol brasileiro. Ele é muito bom de bola, 16 anos, ele é muito bom. Só que não dá para depositar tudo em cima do moleque. Isso pode até atrapalhar o desenvolvimento dele. Tem Vasco e Goiás, tem Vasco e Cuiabá. Pelo tamanho, né, dessa camisa, pela tradição do Vasco, jogando em casa, o Vasco ele tem que vencer. O Vasco tem que ganhar. Os dois jogos nesse ano de luta contra o rebaixamento que o Conrado citou. Agora, olhando bola, olhando desempenho, não vai ser fácil bater o Goiás. Não vai ser fácil bater o Cuiabá, que estão jogando mais bola que o Vasco hoje. O Cuiabá numa fase gigante, inclusive do Davidson. E um Goiás acertadinho, arrumadinho, dando trabalho para todo mundo. E em casa o Vasco perdeu pro Bahia e pro Santos. Não vai ser fácil. 2 jogos em São Januário. Agora, só para a gente encerrar o papo, enquanto a gente está vendo aqui a classificação, né? Como é que foram os jogos rodada a rodada, chegando até essa classificação. Que começou até... Começa, né? Surpreendendo, né? Contra o Galo fora. Abre 2-0 contra o Palmeiras em casa, né? O 2-2, um jogo equilibrado. E depois o Vasco começa a degringolar no campeonato. Agora, o gol do Piton, na frase que falamos aqui, assim, quando a fase tá ruim, cara, acontece coisa que é absurda. A gente tem imagem aí, vamos mostrar o gol que não existiu. A bola na trave do Peck já é aquele gol que você acha que vai entrar e a bola bate na trave. O cara mas pode piorar, sempre pode piorar nessa situação. O primeiro cidadão que fez esse frame aí, primeiro que ele não tem bom coração, porque o frame é mais assustador do que a imagem. E o John tá do outro lado. Camila Carelli, é mais milagre ou mais milagre do John ou mais demérito do Lucas Piton? Eu acho que é mais demérito do Piton. Não tira o mérito do John pela maneira como ele se joga na bola e faz a leitura. É uma defesaça. Mas o atacante que chega ali naquela bola, e olha que eu jogo mal, hein? Falo do meu lugar de fala que é de um atacante ruim. Essa bola você não chuta na diagonal de jeito nenhum, porque o goleiro tá voltando. Honrado.
Isso, é muito mais gol perdido, porque se ele faz o básico ali, seria impossível do John defender. O John só conseguiu fazer um milagre, ele fez, tem que comemorar muito, porque o Piton errou demais, né? Então, Olha o as frame. coisas não são excludentes. Isso aí é brincadeira. Era só rolar, né? Chapa essa bola, meu amigo. Isso é brincadeira. Isso aí eu mandei o frame, né, para um amigo meu. Falei, cara, não existe, né? E realmente não existe, mas existiu. O John fez uma defesaça, A mas é um gol recuperação do John é incrível. muito... Olha onde ele tá, o salto que ele dá. De fato, ele tem mérito. É Não. porque o um chute é gol. cruzado. A recuperação só É existe isso. porque o chute é cruzado, a bola não entra, o Vasco perde de 2-1. Tá nessa situação, voltar só pra gente confirmar. 2 jogos em São Januário. 2 jogos em São Januário, 3 no Rio, porque o seguinte é contra o Botafogo no Newton Santos, líder, também não é tão fácil. Mas 3 jogos no Rio agora. É hora do Vasco, né? O melhor impossível. Tentar dentro de casa, né? Tentar dar uma arrancada, depois até o Cruzeiro, né? Depois do Botafogo. O detalhe é 4 que jogos, o Vasco ainda não ganhou em São Januário, o próprio Barbieri descreveu no último jogo o São Januário como um ambiente, território hostil para o próprio Vasco, pela pressão que vinha acontecendo da torcida. Então esse jogo tem 2 lados, né? Eu acho que a torcida vai para apoiar, mas o Vasco tem que saber trazer a torcida para o lado, para perto, que até eu já ouvi de dirigente falando que é um jogo de alto risco, assim, pelo ambiente de São Januário, o Vasco pelo momento que está. Então o Vasco, como time, vai ter que saber